Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para o novo banco, que obteve um lucro de 745 milhões de euros no ano passado. O resultado é um recorde na história do banco, que prepara, nesta altura, uma nova fase, quando está em cima da mesa uma oferta pública inicial. Olhamos ainda para os 25 anos do estouro da bolha das .com. A 10 de março de 2000, o índice tecnológico Nasdaq atingiu o valor mais alto de sempre, mas no dia a seguir, a 11 de março, começava o declínio, a bolha tecnológica estourou e o Nasdaq começou um movimento de queda que o fez afundar mais de 78% nos 2 anos e meio que se seguiram. Comigo estão o Hugo Neutel e a Carla Pedro. Esta é a Soma dos Dias. O novo banco conseguiu um lucro recorde em 2024, cerca de 745 milhões de euros, e com a oferta pública inicial no horizonte, promete dividendos recorde nos próximos anos. Comigo está o Hugo Neutel, coordenador de empresas. Olá, Hugo. Isto é uma estratégia para o IPO? Claramente, é uma forma de atrair investidores para aquilo que aí vem, para o cenário central do banco, que é esta oferta pública inicial que pretende fazer na Bolsa de Lisboa. É verdade que sabemos que quanto mais se acena com remuneração acionista, mais possibilidade temos de atrair potenciais acionistas. E, portanto, sim, é claramente uma estratégia para atrair investidores. O novo banco promete, para os investidores atuais, ou seja, a Lone Star e o Estado, juntamente com o Fundo de Resolução, promete no imediato pagar até ao final do mês um dividendo de cerca de 225 milhões de euros. Depois disso ainda tem mais 1.100 para entregar ainda antes do IPO, que é a sigla inglesa que no jargão se usa para descrever a oferta pública inicial. Portanto, aí já vão os tais 1.300 milhões de euros que o CEO tem vindo a falar ao longo dos últimos meses, mas mais do que isso, promete um bolo de 2.200 milhões de euros adicionais até ao final de 2027, isto num total de 3.500 milhões de euros. Se isto se concretizar, é um volume gigante de dividendos que pode mesmo facilmente ultrapassar, por exemplo, os da Caixa Geral de Depósitos, que é tipicamente o banco que nos últimos anos pelo menos tem oferecido mais dividendos, neste caso ao acionista único, que é o Estado. Por exemplo, relativamente a 2024, a Caixa vai entregar 850 milhões. Ora, em 3 anos, o novo banco entregar 3.500 milhões no total. É um volume enorme e, portanto, claro que isto é uma estratégia também de atrair potenciais investidores para o IPO, sendo que o novo banco não tem parado de fazer reuniões com potenciais investidores. Hoje mesmo o banco apresentou resultados às 7 da manhã, às 10 da manhã o CEO e o CFO estavam a falar com analistas na tradicional call, assim que se diz no jargão inglês, com analistas de mercado que colocaram as suas questões sobre o banco. Curiosamente não colocaram nenhuma sobre a avaliação do banco, que achei até um pouco bizarro não o fazerem, mas é verdade que não colocaram. E neste momento, enquanto falamos, ou seja, quinta-feira à tarde, quando estamos a gravar este podcast, eles já não estão sequer em Lisboa, estão em Londres para uma nova reunião com investidores, de onde seguirão imediatamente para Nova Iorque, só durante a próxima semana. Portanto, desde o dia em que apresentaram resultados, portanto na quinta-feira, e agora durante estes dias vão ter 40 reuniões, sendo que em 2024 tiveram mais de 400 reuniões com investidores e, portanto, estão muito apostados nisso. E é claro que a política de distribuição de dividendos é um elemento fundamental para atrair investidores para a futura oferta pública inicial. No entanto, estamos perante uma crise política, a provável queda do governo. Tudo isto pode alterar o plano? Teremos que esperar para ver qual é a atitude do próximo governo, que não sabemos qual vai ser. A verdade é que o governo atual, ainda em funções, tudo indica que vai cair, mas o governo que ainda está em funções tinha feito saber aquilo que seria esperado, é que queria fazer mais-valias com a participação que tem no novo banco. Portanto, o Estado e o Fundo de Resolução em conjunto, ambos têm 25% do capital e, portanto, são potencialmente candidatos a receber 25% dos dividendos que aí vierem, ou da venda, se ela acontecer, porque esse também é um cenário que não saiu de cima da mesa. A venda direta a outra instituição, já em operação em Portugal ou não, tudo isso é um tema polémico e tem
tem dado muito o que falar O CEO, no meio. Diz. o CEO já veio desvalorizar, não é? Sim, é o papel dele, porque o cenário central do banco é ele não podendo contar que a venda vá de facto acontecer, está a apostar naquilo que pode controlar, que é colocar ele, enfim, o acionista na verdade, mas enfim, ele enquanto CEO do novo banco está a apostar naquilo que pode controlar, que é uma dispersão do capital em bolsa de até 30% do capital em bolsa. Ele não pode controlar que surjam ofertas de outros bancos e portanto é natural que o faça. Certo é que o Estado, os acionistas, desde logo a Lone Star, claro, que tem 3/4 do capital do banco, mas depois o Estado, vão ter muito a ganhar em qualquer cenário, porque o banco, segundo o acionista Lone Star, vale 5 mil milhões de euros, sendo o acionista, não sabemos até que ponto é que esta avaliação está inflacionada, mas é aquilo que a Lone Star diz que o banco poderá valer. Já surgiram nesta semana indícios de que a avaliação poderá ainda ser maior e poderá alcançar os 6 mil milhões e, portanto, numa venda direta de parte do capital, o Estado pode receber 25% do valor que for alienado. Se não quiser vender por algum motivo e se quisesse ficar no banco, também tem muito a ganhar, porque lá está, nos próximos, até ao final de 2027, um total de 3.500 milhões de euros vão ser vendidos, sendo que parte disto está garantido para o Estado, porque deste valor, 1.300 milhões são distribuídos ainda antes do IPO, não é? Portanto, o Estado vai sempre receber mais de 300 milhões de euros de dividendos. Tudo depende daquilo que vier a ser a decisão do próximo governo, sendo que não é expectável que, seja qual for o governo, que queira manter, por um lado, a Caixa Geral de Depósitos e, por outro lado, uma participação com algum significado num banco que, para todos os efeitos, é um banco privado e que tem que ser devolvido ao mercado. Não é expectável que isso aconteça. Olhando para o conjunto dos principais bancos, como foi o desempenho o ano passado? Foi superior àquilo que se poderia esperar, porque nós lembramos que em 2023 saiu uma espécie de euromilhões à banca, porque com o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu, os bancos, de repente, sem terem que fazer nada por isso, viram a margem financeira disparar imenso. E portanto falamos, enfim, de forma muito simplificada, vou dizer que é a diferença entre os juros que são cobrados e aqueles que são pagos pelos bancos nos créditos e nos depósitos. Portanto, sem terem que fazer nada, de repente viram a margem financeira crescer imenso. Isso levou a lucros astronómicos dos bancos, lucros recorde, e tudo indicava que em 2024 essa tendência poderia abrandar muito ou até mesmo estagnar, eventualmente até regredir um bocadinho. Não foi isso o que aconteceu. Quando olhamos para o conjunto dos 5 maiores bancos nacionais, que no ano passado, em termos consolidados, tinham alcançado lucros conjuntos de 4,4 mil milhões de euros, ou de toda forma 4.400 milhões de euros, esse valor este ano foi por uma unha negra que não foi aos 5 mil milhões, foram 4.964 milhões de euros, portanto um aumento ainda muito significativo em 2024 face ao resultado de 2023. Nota-se já, em alguns casos, inclusivamente uma queda da margem financeira, mas que acabou por ser compensada com volume. O caso mais paradigmático é a Caixa, que viu a margem financeira, a tal diferença entre os juros cobrados e pagos, cair 3%, o encaixe com a margem financeira cair 3% entre um ano e outro, mas conseguiu um aumento de 34% no resultado líquido. Foi o maior resultado do sistema, como é natural que aconteça, é quase sempre assim, todos os anos, 1.700 milhões de euros. Como é que isto foi compensado? Perguntamos nós, se a margem caiu, como é que no fundo o resultado foi ao contrário, aumentou? Foi sobretudo através do volume, ou seja, o volume de negócio, fizeram mais créditos, tiveram mais negócio. E, portanto, conseguiram compensar. Contas feitas, lá está, quase 5 mil milhões de euros dos principais bancos, os 5 principais bancos, estou a falar do BCP, do BPI, da Caixa, do Novo Banco e do Santander, que em conjunto elevaram em quase 12% o resultado líquido que tiveram no ano passado. Se olharmos só para a atividade em Portugal, sendo que dois destes bancos têm atividade apenas em Portugal, é o Novo Banco e o Santander. Se olharmos apenas para a atividade em Portugal, o aumento foi ainda maior, 17%. Os cerca de 3.900 milhões de euros que estes bancos tinham alcançado na atividade doméstica em 2023 aumentou para qualquer coisa como 4.600 milhões em 2024. O resultado também de tudo isto é um aumento muito grande dos dividendos que vão distribuir aos acionistas, desde logo altamente inflacionado por aquilo que falávamos antes, pelo Novo Banco,
vai distribuir ainda neste ano 1.300 milhões, só este valor já é muitíssimo significativo, a somar aos dividendos que vão ser distribuídos pela restante banca. O BCP já disse, são 650 milhões de euros, o BPI não disse exatamente, mas deverá ser um valor que não deverá andar nem muito para cima nem muito para baixo dos 400 milhões, alguns entre 360 e 440 milhões de euros. A Caixa, 850 milhões de euros que vai entregar ao Estado, e o próximo Ministro das Finanças, seja ele qual for, vai ficar muito contente porque vai dar muito jeito para atingir as metas do déficit. O novo banco, pela primeira vez na sua história, desde que foi criado há mais de 10 anos, vai entregar no imediato os tais 225 que eu disse no início, mais os outros 1.100 que somam os 1.300, claro que 75% disto para a Lone Star, e o Santander deverá entregar quase 900 milhões de euros à Casa-Mãe Espanhola, ao Santander, tudo num total que vai ultrapassar os 3.000 milhões de euros. Se a isto adicionarmos os 1.100 que o novo banco ainda está à espera de autorização do Banco Central Europeu para poder diminuir o capital de forma a distribuir esse resultado, aí já vamos para cima de 4.100 milhões de euros, e portanto resulta daqui que este aumento dos resultados dos principais bancos em 2024, uma parte muito significativa, que deverá ser de mais de 2/3, irá ser distribuído pelos acionistas destes bancos. Olhamos agora para as bodas de prata do estouro da bolha das .com. Entre 95 e 2000, a febre da internet levou a uma forte e rápida valorização das empresas tecnológicas. A 10 de março de 2000, o Nasdaq atingiu o valor mais alto de sempre, mas no dia a seguir a bolha tecnológica rebentou. 25 anos depois, com o crescimento das grandes empresas das tecnologias, estaremos numa nova bolha? Tenho comigo a jornalista de mercados, Carla Pedro. Olá, Carla. Olá, Cláudia. O que foi a bolha .com? A bolha das .com, a bolha tecnológica, foi um período de grande valorização das cotadas ligadas aos mídias, às comunicações e tecnologias. Valorizaram bastante durante o período de 1995 a 2000. O Nasdaq, o índice tecnológico norte-americano, subiu imenso, mais de 500% nesses 5 anos, a bolha foi crescendo e chama-se também bolha das .com por analogia com o apogeu da era da internet, e então subitamente começou-se a perceber que havia muitos negócios que eram possíveis nesta área. O que aconteceu é que subitamente tudo era .com. Havia empresas que, para cavalgar esta onda, nem sequer eram da área tecnológica, mas criavam domínios na internet com a extensão como se fossem .com, só para cavalgarem esta onda. O que é que aconteceu? Houve só em 1999, 2000, mais de 900 entradas em bolsa só nos Estados Unidos, a grande maioria todas .com. Algumas no dia de entrada, no primeiro dia de negociação, disparavam 700%. Era a loucura. Houve pessoas a largarem os seus empregos para se dedicarem ao chamado day trading. Toda a gente queria ganhar dinheiro com isto. O que aconteceu é que as bases eram muito pouco sustentadas, eram criadas empresas sem alicerces nenhuns, muitas promessas e pouco lucro. Começou-se a perceber que isto não tinha fundamentação, a maioria delas não tinha viabilidade, a maioria destas áreas de negócio. Outras, houve muitas que sobreviveram, mas muitas chegaram ao fim, e chegámos a 10 de março de 2000, o Nasdaq atinge o seu máximo histórico nos 5.100 e tal pontos. A partir do dia a seguir começa a queda, e uma queda que foi até outubro de 2002. Houve uma recessão pelo meio agravada com os ataques às Torres Gêmeas, depois a crise os escândalos contabilísticos como da Enron, etc. Gerou-se ali uma tempestade perfeita. Foram 2 anos e meio. Aliás, o Nasdaq só voltou ao patamar dos 5.000 pontos em 2015. O que aconteceu aqui foi que houve empresas que entravam, a TheGlobe.com é um grande exemplo,
exemplo, no dia em que começou a ser negociada foi mais de 600% que valorizou, terminou o dia a valer $63,5 e depois foi retirada de bolsa, passado 2 anos, a valer 16 cêntimos de dólar. Foi o descalabro para muitas destas empresas. E estamos numa nova bolha? Pois, isso é uma grande questão, porque nos últimos 2 anos e meio tem havido uma forte valorização das Big Tech, não é, do setor tecnológico, com capitalizações de mercado altíssimas, são as Trillion Dollar Babies, e temos as 7 magníficas, que são emblemáticas, a Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, a crescerem bastante, e o Nasdaq também, o que leva a que se fale na possibilidade de haver uma bolha, mas havendo uma bolha tem características bastante diferentes, tem poucas semelhanças com a de há 25 anos, porque aqui há promessa, mas também há lucro. A fundamentação é bastante diferente nesse aspecto, ou seja, há uma perspectiva de monetização de facto da atividade destas empresas, e depois com a euforia da inteligência artificial, a Nvidia é a cabeça de cartaz desta inteligência artificial, tem subido muito. A Nvidia em 2023 ganhou 239%, o ano passado foi mais quase 200%, e é o que leva a que muita gente pense que poderemos estar perante uma nova bolha, mas que poderá não rebentar como a outra, se for esse o caso, porque lá está, os alicerces são muito mais sólidos. Uhum. No dia 27 de janeiro, se não estou em erro, a chinesa DeepSeek fez tremer as tecnológicas norte-americanas, mas esse susto passou e elas continuam em queda. Porquê? Precisamente a startup chinesa DeepSeek veio abalar aqui um bocado o mercado à conta de um modelo de inteligência artificial low cost, veio mostrar que era possível conseguir um modelo de chat GPT com muito menos investimento. Há depois aqui nuances, claro, a rapidez é totalmente diferente. Quem quer velocidade não vai procurar o modelo da DeepSeek. De qualquer das maneiras, são diferenças tão grandes que isto veio abalar um pouco. Já há algum tempo que se andava a questionar, principalmente os acionistas, começam a ficar um pouco impacientes, porque querem um pouco o retorno do investimento, que se anda, porque estas empresas têm gasto milhares de milhões de dólares a investir cada vez mais na inteligência artificial, e já começava a surgir a questão: será que está a ser um investimento excessivo? Que querem começar a ver resultados. Esses resultados, quando apresentam os resultados trimestrais em termos de lucros, receitas, etc., são visíveis, só que depois continuam gastar parte desse dinheiro a investir em mais modelos avançados de inteligência artificial. Por isso passou o susto da DeepSeek, que foi um grande susto. Só a Nvidia perdeu 600 mil milhões nessa sessão, a maior queda de sempre, e aliás foi suplantada pela Apple como empresa mais valiosa do mundo à conta dessa grande queda. Todas caíram bastante, mas entretanto este movimento foi uma grande sangria, mas este movimento tem-se vindo a manter aqui um pouco. Há algumas que estão até com saldo negativo no acumulado do ano. Não é já um exclusivo da DeepSeek, mas é este efeito, ficou ali o bichinho. Será que isto é demasiado investimento? Fala-se que numa questão de anos terá sido
$1 bilhão que já terão sido investidos em inteligência artificial, e os acionistas querem começar a ver resultados práticos até nas empresas que foram prometidos, os empregos de salários mais baixos poderem ser automatizados, etc. Muita coisa que ainda não aconteceu, e depois os próprios acionistas das empresas querem começar a ver algum retorno do investimento. Obrigada a ambos, assim terminamos mais um episódio. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.